Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Sessão extraordinária. Agora são 18 horas e 58 minutos. Uma boa noite a todos. E a TV Câmara passa a transmitir direto do plenário da Câmara de Araçatuba os trabalhos da segunda sessão extraordinária do ano. A pauta traz 2 itens. Uma das matérias é o projeto de lei do Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2027. Os vereadores também irão analisar o projeto de lei complementar do Executivo, que traz adequações no regime de trabalho dos médicos veterinários. O público poderá acompanhar a sessão extraordinária pela TV Câmara, no canal 6 da NET, e ainda pelas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Quem conduz as atividades da sessão é a presidente da Casa de Leis, vereadora Edna Flor. Boa noite a todas as pessoas presentes aqui no plenário da Câmara. Boa noite aos vereadores, à senhora vereadora e a todos que nos acompanham pela TV Câmara e pela internet. Nós iniciamos neste momento a segunda sessão extraordinária do ano de 2026. Alertamos os senhores vereadores e a senhora vereadora que se encontram em outra aos senhores vereadores que se encontram em outra dependência para a abertura desta sessão ordinária e solicitamos, por favor, que registrem sua presença no sistema eletrônico de votação. Preenchido os requisitos formais, nós iniciamos os trabalhos desta segunda sessão extraordinária do segundo ano da 19ª legislatura. Também anunciamos que está o vereador Boato, o vereador João Pedro Pugina, que vai acompanhar a sessão de forma remota. Solicitamos também que seja registrada a sua presença. E, neste momento, chamamos, então, o hino de Araçatuba. A terra dos muitos araçás, para o Brasil conquistas, o progresso de um povo verás. Esta bela natureza despertou para um mundo novo. O gado, a agricultura constrói a riqueza
à ordem do dia, chamando antes um vídeo institucional sobre prestação de serviços à população. Você sabe o que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, criados pela Organização das Nações Unidas? Eles começam com a erradicação da pobreza, garantindo dignidade e condições básicas de vida. Incluem o combate à fome com segurança alimentar e agricultura sustentável. Promovem saúde e bem-estar, além de garantir educação de qualidade para todos. Defendem a igualdade de gênero, o acesso à água potável e ao saneamento e a ampliação de energia limpa e acessível. Também incentivam o trabalho decente e o crescimento econômico, aliados à inovação e à infraestrutura sustentável. Os ODS tratam ainda da redução das desigualdades e da construção de cidades mais inclusivas, seguras e sustentáveis. Promovem o consumo responsável e a ação contra as mudanças climáticas e a proteção da vida nos oceanos e dos ecossistemas terrestres. Defendem a paz, a justiça e instituições mais eficazes, responsáveis e transparentes. E tudo isso só é possível por meio da união entre os governos, instituições e sociedade. São 17 objetivos, um só propósito: transformar o mundo em um lugar mais justo, sustentável e com mais oportunidades para todos. Câmara Municipal de Araçatuba. Compromisso com o presente, construindo o futuro. Ordem do dia. A ordem do dia é a fase da sessão em que os vereadores discutem e votam os projetos de lei, de resolução, de decreto legislativo, moções, entre outros. Solicito, então, ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do edital de convocação da segunda sessão extraordinária. Nesse momento, cumprimentamos o vereador Ícaro Morales e solicitamos, então, que faça, por gentileza, a leitura do edital. Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, aos meus colegas vereadores e a você que nos acompanha pela internet. Edital de convocação. Ficam os senhores vereadores convocados para a segunda sessão extraordinária que será realizada no dia 25 de junho de 2026, quinta-feira, às 19 horas, nos termos do artigo 24 da Lei Orgânica do Município e dos artigos 211 a 216 do Regimento Interno da Câmara Municipal, Resolução número 2051, de 31 de outubro de 2022, para a seguinte ordem do dia. Primeiro item, discussão única e votação do projeto de lei complementar número 11 de 2026, de autoria do Executivo Municipal, que altera dispositivos de lei municipal número 3.774 de 92. E segundo item, discussão única e votação do projeto de lei número 121 de 2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2027 e da outras providências. Araçatuba, 22 de junho de 2026. Câmara Municipal de Araçatuba, 23 de junho de 2026. Vereadora Edna Flor, presidente. Gilberto Pereira Dias, secretário-geral legislativo. Passamos, então, a deliberar sobre os itens constantes da ordem do dia desta sessão extraordinária. O primeiro item é a discussão única e votação do projeto de lei complementar número 11 de 2026, de autoria do Executivo Municipal. Altera dispositivos da Lei Municipal 3774 de 92, o Estatuto do Servidor Público. O projeto possibilita a inclusão de médicos veterinários no regime de trabalho de 40 horas para que tenham carga horária adequada para a execução de serviços mediante o pagamento de uma gratificação no valor correspondente a 100% do respectivo padrão de vencimento, promovendo
a estruturação técnica e funcional do Serviço de Inspeção Municipal, conforme exigência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com servidores efetivos capacitados e devidamente remunerados em conformidade com os parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal. Solicito o parecer da Comissão de Justiça e Redação, o vereador João Pedro Pugina. Vamos consultar se ele já conseguiu entrar, por favor. Boa noite, vereador. Boa noite, presidente. Pela legalidade, viu? Vereador Gilberto Batata Mantovani. Senhora presidente, boa noite a todos os vereadores. Eu estou com uma dúvida aqui, senhora presidente, porque eu não sei nesse artigo 219, e aí no seu parágrafo 1º, eu não sei se consta aí no PPA, essa questão aqui de se elevar o padrão, vai se elevar as horas, 40 horas semanais dos médicos, dentistas e veterinários. E esses que foram para 40 horas, de 24 para 40, 16 horas a mais, terão aí uma gratificação no valor correspondente a 100% do respectivo padrão do vencimento. Então, o prefeito aqui está mudando o padrão do vencimento da Lei 3774 de 92. Eu precisava ver essa questão aqui, se está no PPA, Gil, porque nós estamos votando aqui LDO. Vereador, eu vou fazer uma proposta. Tem essa questão do PPA, que nos parece que está inclusa na questão de recursos humanos, né, da prefeitura. Porém, nós estamos também, vamos consultar o jurídico, com relação à questão da legislação eleitoral e gratificação no período de 6 meses. Há uma dúvida se a restrição é a partir de 4 de julho, né, 3 meses antes, né, ou se anterior. Então, enquanto a gente consulta o jurídico, eu vou fazer uma proposta, solicitar ao plenário autorização para a gente inverter e a gente passa, então, para o segundo item, suspende a questão da tomada de pareceres, inclusive, para que a gente possa esclarecer alguns pontos, né? E, enquanto isso, passamos, então, ao segundo item da pauta, por gentileza. Segundo item, que é a discussão única e votação, sou eu mesma quem leio. Segundo item, a discussão única e votação do projeto de lei número 121 de 2026, de autoria do Executivo Municipal. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2027 e dá outras providências. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. A Comissão de Finanças e Orçamento também emitiu parecer favorável às emendas apresentadas ao projeto. Como a emenda, foram apresentadas 14 emendas no projeto de lei, que dispõe sobre a LDO para o exercício de 2027. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu pareceres sobre as emendas apresentadas pelas vereadoras e vereadores que estão anexos ao processo. Todo o processo e as emendas foram publicadas na ordem do dia, prevista para esta sessão, de forma que o público tivesse oportunidade de saber aquilo que foi produzido, assim como é feito nos outros processos. Mas, para que a gente tenha maior transparência, eu vou solicitar ao secretário que faça a leitura das emendas de 1 a 14. Não obstante, né, tem a publicação, mas eu penso que, né, em respeito aí à questão da transparência, nós vamos solicitar ao senhor secretário que faça a leitura das emendas de 1 a 14. Você tem as emendas aí, né? A emenda, o número dela e o objeto e o autor, por favor.
Projeto de Lei número 121 de 2026. Emenda número 1. Ao final do campo, detalhamento das ações, após as expressões "entre outros", acrescenta-se o seguinte: estudos e projetos para a implantação de um centro de lazer para os idosos no Centro de Lazer João Miranda de Souza, Lagoa do Miguelão, com a instalação de equipamentos e a construção de espaços destinados à realização de atividades esportivas e de terapia ocupacional, visando combater o isolamento, promover a autonomia e incentivar o envelhecimento ativo e saudável, oferecendo um ambiente seguro para socialização, convivência e aprendizado. Sala das Sessões, 15 de junho de 2026, vereador Ícaro Morales, MDB. Projeto de Lei número 121 de 2026. Emenda número 2. Ao final do campo, detalhamento das ações, após a expressão saúde, acrescenta-se o seguinte: construção de hospital municipal. Sala das Sessões, 15 de junho de 2026. Vereador Ícaro Morales, MDB. Projeto de Lei número 121 de 2026. Emenda número 3. Ao final do campo, detalhamento das ações, após a expressão invisíveis, acrescenta-se o seguinte: promover a capacitação dos profissionais de saúde para o atendimento humanizado de pessoas diagnosticadas com doenças oncológicas, garantindo acolhimento, empatia e assistência adequada durante todas as etapas do tratamento. Sala das Sessões, 15 de junho de 2026, vereador Ícaro Morales, MDB. Projeto de Lei número 121 de 2026, emenda número 4. Ao final do campo, detalhamento das ações, após a expressão invisíveis, acrescenta-se o seguinte: garantir a disponibilização de profissionais de fonoaudiologia habilitados para a realização de terapia de motricidade orofacial, MO. Sala das Sessões, 15 de junho de 2026, vereador Ícaro Morales, MDB. Projeto de Lei número 121 de 2026, emenda número 5. Ao final do campo, detalhamento das ações, após a expressão TEA, acrescenta-se o seguinte: promover a contratação de profissionais de psicologia para atuação em todas as unidades básicas de saúde, as UBSs, e nos prontos-socorros municipais, com o objetivo de oferecer atendimento psicológico, suporte terapêutico e acolhimento humanizado aos pacientes e seus familiares. Sala das Sessões, 15 de junho de 2026. Vereador Ícaro Morales, MDB. Projeto de Lei número 121 de 2026. Emenda número 6. Ao final do campo, detalhamento das ações, depois da expressão profissionais da educação, acrescenta-se: promover o enquadramento e a reorganização da carreira dos agentes de desenvolvimento infantil, as ADIs, e educadores adjuntos de creches, os EACs, alinhando-os formalmente à Lei Federal número 15.326, de 6 de janeiro de 2026. Sala das Sessões, 18 de junho de 2026, vereadora Edna Flor, Podemos. Projeto de Lei número 121 de 2026, emenda número 7. O caput do artigo 4º do Projeto de Lei número 121 de 2026 passa a ter a seguinte redação: artigo 4º. A proposta orçamentária que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa atenderá ao processo de planejamento permanente, à descentralização e à participação comunitária. Sala das Sessões, 17 de junho de 2026. Vereadora Edna Flor, Podemos. Projeto de Lei número 121 de 2026. Emenda número 8. O inciso 3º do artigo 8º do Projeto de Lei número 121 de 2026 passa a ter a seguinte redação: artigo 8º, inciso 3º. Abrir, por decreto,
créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento das despesas. Sala das Sessões, 17 de junho de 2026. Vereadora Edna Flor, Podemos. Projeto de Lei número 121 de 2026, emenda número 9. O artigo 10 do projeto de lei número 121 de 2026 passa a ter a seguinte redação. Artigo 10º. Não sendo devolvido o autógrafo da lei orçamentária até o final do exercício de 2026 ao Poder Executivo, fica este autorizado a realizar despesas à base de 1/12 em cada mês do orçamento de exercício anterior até a aprovação pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária. Sala das Sessões, 17 de junho de 2026. Edna Flor, Podemos. Projeto de Lei número 121 de 2026. Emenda número 10. O campo detalhamento das ações entre as expressões equipamentos socioassistenciais e programa Vida Longa passa a ter a seguinte redação. Centros de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, Centro Dia do Idoso, CDI, e Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Sala das Sessões, 17 de junho de 2026. Vereadora Edna Flor, Podemos. Projeto de Lei número 121 de 2026. Emenda número 11. No campo detalhamento das ações, entre as expressões garantir a manutenção das unidades existentes e ampliar pontos de apoio, passa a ter a seguinte redação. E das unidades a serem implantadas, Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, CRAS Volante, Centros de Convivência. Sala das Sessões, 18 de junho de 2026, Edna Flor, Podemos. Projeto de Lei número 121 de 2026, emenda número 12. No campo detalhamento das ações, entre as expressões ativa, CLA, e entre outros programas, acrescenta-se seguinte. Criação de um centro-dia, unidade de assistência social vinculada à saúde para dar assistência a pessoas com deficiência. Sala das Sessões, 19 de junho de 2026. Sol do Autismo, PL. Projeto de Lei número 121 de 2026, emenda número 13. Ao final do campo detalhamento das ações, após as expressões avenida, acrescenta-se o seguinte. Implantação do programa Voucher Moradia, Lei Municipal número 8.973 de 2025. Sala das Sessões, 19 de junho de 2026. Damião Brito, Rede. Projeto de Lei 121 de 2026, emenda número 14. Ao final do campo detalhamento das ações, após a expressão saúde, acrescenta-se o seguinte: disponibilizar e manter hospedagem de pacientes em tratamento oncológico no município de Barretos, Estado de São Paulo. Sala das Sessões, 19 de junho de 2026, vereador Damião Brito, Rede. Solicito agora ao senhor secretário, por gentileza, o parecer com relação às emendas apresentadas, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Só com relação a cada uma das emendas, com relação à compatibilidade com o PPA e a LDO. Tá? Por gentileza. Só a partir, como já foram lidas as emendas, pode ser a partir da emenda número 1 e a observação da comissão. Aqui está a explicação, né? Tá. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatível com o plano plurianual. A responsabilidade do gestor público, quando da elaboração das peças orçamentárias, PPA, LDO e LOA, é muito grande. O não planejamento ou sua construção sem critérios pode significar mau gerenciamento dos recursos públicos, o que pode levar à realização de gastos sem qualquer nível de eficiência. Também é preciso dizer
que as peças são dinâmicas, isto é, podem sofrer alteração significativa durante a execução. Quanto às emendas apresentadas, emenda número 1, do vereador Ícaro Morales. O proposto não consta integralmente no PPA. Emenda número 2, 3, 4 e 5, do vereador Ícaro Morales. O proposto não consta no PPA. Emendas número 6, 10 e 11, da vereadora Edna Flor. E 12, da vereadora Sol do Autismo. E 13 e 14, do vereador Damião Brito. Essas emendas foram incluídas no PPA, compatibilizando as duas peças orçamentárias. Emendas número 7, 8 e 9, da vereadora Edna Flor, foram apresentadas em artigos de projeto de lei número 121, de 2026. Sala das Sessões, 22 de junho de 2026. Vereadores Carlinhos do Terceiro, presidente da comissão, Fernando Fabres, vice-presidente da comissão, e Denilson Puchitelli, membro da comissão. Vamos então agora verificar com as emendas já conhecidas, né? Nós vamos então passar agora. Já foi dado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, todo o processo e as emendas foram já publicados, foram dado conhecimento, o projeto e as emendas entram em discussão neste rito próprio desse projeto. O projeto e as emendas estão em discussão. Cada vereador tem até 15 minutos para a manifestação. Vereador Fernando Fabres. Eu só queria dar uma boa noite a todos, vereadores, público presente. Falei até aqui com o Ícaro que a nossa posição, né, Carlinhos, como Finanças e Orçamento, junto com a Casa, principalmente com o Gil e todo o grupo que sempre faz esse trabalho de revisar todas essas emendas, especificamente do 1 ao 5, eu até pedi para que a gente pudesse votar em grupo, se até os colegas entenderem que sim, principalmente aqui o Ícaro que propôs, porque a única situação que nós identificamos aqui é que na Constituição Federal, no inciso 4, diz as emendas ao projeto, como a presidente leu, de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. No caso, as emendas propostas, infelizmente, elas não estão, e a gente já votou o PPA, então agora a gente fica rendido a isso. Então, não é uma coisa de colocar ao plenário ou não, de discussão, mas ficamos rendidos à Constituição até onde a gente entendeu. Então, eu queria só passar essa posição sobre esse e os outros, acho que a gente vai discutindo ao longo da sessão aí, eu reservo meu tempo, se for possível. Palavra? Com a palavra, presidente. Olha, realmente, né, nós observamos, pelo parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que as emendas de 1 a 5, elas ainda não constam do PPA, e a gente teria impedimento para votar, dependeria, então, né, da compreensão do vereador, no sentido de retirá-las e a gente fazer, ou o vereador especialmente, ou a casa, fazer algum documento ao senhor prefeito, ao executivo, no sentido de que elas possam ser compatibilizadas com o PPA futuramente, vindo a peça para cá, e em sendo no PPA, depois é possível a inclusão tanto na LDO como no orçamento. Mas a gente teria que fazer primeiro, né, essa inclusão no plano plurianual. Da mesma forma, também, algumas emendas, vereador Fabres, que foram apresentadas na audiência pública que nós tivemos da LDO, da Lei de Diretriz Orçamentária, algumas emendas também, infelizmente, trazidas pela população, não constam do plano plurianual e, da mesma forma, não puderam ser transformadas em emendas. Essas, a Comissão de Finanças nem transformou em emendas para a deliberação hoje, porque elas não tinham essa previsão no PPA. Então, assim, o que eu queria informar para os colegas vereadores, para a vereadora e para a população, é que essas emendas, com relação à autoria do vereador Ícaro, obviamente ele vai se manifestar, mas com relação às demais, as emendas que são
da população, nós vamos fazer um documento aqui pelo Legislativo, né, encaminhando ao prefeito, no sentido de que, em ele entendendo a importância da participação popular, a importância, né, das emendas que foram trazidas de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, trazidas aqui em audiência pública, que ele possa tomar as providências para a inclusão no PPA. E que providências são essas? É encaminhar projeto de lei com a inclusão, né? Eu me lembro, por exemplo, tem emendas do Clube da Árvore, tem algumas emendas, né, de entidades que precisarão ser incluídas no plano plurianual para depois, então, ter a evolução nas outras peças orçamentárias. Mas a gente se compromete em fazer esse documento ao Executivo. É claro que é algo discricionário do prefeito, né? Mas, de qualquer forma, fica aí, né, registrada, pelo menos, a importância das emendas que vieram da população, assim como aquelas sobre as quais o vereador Ícaro se debruçou, emendas, né, que a gente já tem até conversado em outros momentos, não no contexto de lei orçamentária, mas a importância, por exemplo, do hospital municipal, tudo isso já tem sido falado aqui. Agora, para que possa isso, né, vir para o orçamento, a gente precisa antes desta inclusão, como disse também o vereador Fabres aqui na sua manifestação. Então, é isso, dizer que algumas das emendas que nós apresentamos, né, sobretudo a do CRAS, a do Centro do Idoso, que eu apresentei, também foram trazidas pela população. E nós vamos, mesmo que elas sejam deliberadas hoje aqui, nós vamos apresentar também ao prefeito que não são emendas apenas de autoria desta vereadora ou de algum vereador que também acolheu emenda da população, mas que elas vieram com essa legitimidade, né, da emenda popular, porque aí isso a gente ultrapassa questões políticas ou quaisquer outras, mas para, né, verificar a importância da emenda vinda da população. Então, é isso também nesse momento com relação às propostas. A gente tem uma emenda aqui, que é uma emenda... acho que ela é até aniversariante, essa emenda, de tantas vezes que ela já foi aprovada aqui. Até peço desculpas, porque o autor com quem eu aprendi a fazer essa emenda foi o vereador Arlindo Araújo, quando a gente limita a questão do percentual de movimentação de crédito adicional por deliberação livre do prefeito, por decreto, tendo que passar por essa casa. A proposta do Executivo veio com 15% e a gente passa para 10%, não porque a gente queira dificultar, e acho que dificilmente aqui créditos adicionais, eles só são objeto de discussão quando é algo de valores muito grandes, que não fica clara a finalidade. Mas, normalmente, crédito adicional, sobretudo para receber emendas parlamentares, para receber recursos de convênio, enfim, nunca tem objeção dessa casa. Então, a gente pensa que 10% dá mais transparência quando vem aqui para casa. E tem duas emendas que eu estava esquecendo de discutir, que eu queria pedir a atenção, né, dos colegas. Uma se eu não me engano, eu vou, depois, na hora da votação aqui, vai ficar claro, mas uma, acho que é a emenda número 4, da minha autoria, que é o seguinte: se o orçamento não for aprovado, a proposta que veio é que, em não sendo aprovado, é a emenda número 9, não sendo, a emenda de minha autoria é a emenda número 9, não sendo devolvido o autógrafo de lei orçamentária até o final de 2026 ao Executivo, fica esse autorizado a realizar despesas à base de 1/12 de cada mês do orçamento do exercício anterior. Porque a proposta que veio é o seguinte: se a gente aprovar ou se não aprovar, o orçamento vai valer. Porque veio como sendo, em não sendo aprovado, o Executivo fica autorizado a gastar 1/12 por mês.
do orçamento, da proposta apresentada. Ora, se a proposta apresentada for autorizada 1/12 por mês, então não precisa votar o orçamento, porque cada mês ele vai sendo executado, ao final de 12 meses, né, executou sem aprovação. Então, nós colocamos que sim, não podemos inviabilizar, se por alguma razão o orçamento não for aprovado, a gente não pode inviabilizar todo o andamento da prefeitura, mas com 1/12 do orçamento vigente anteriormente. Então, essa é uma proposta que a gente, né, considerou importante. E tem uma outra minha aqui, que eu já verifico, que é a emenda número 7, no artigo 4º. A proposta orçamentária não conterá nenhum dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação de despesa. No texto original está que essa proposta poderá trazer também uma autorização prévia de operação de crédito. E eu entendo que a operação de crédito ela precisa passar por essa casa, quer pela transparência, quer para que todos os vereadores possam opinar se aquela operação de crédito é ou não necessária, enfim. Né? O artigo 4º, da maneira como ele está, ele dá um cheque em branco. Ele traz aqui que a proposta orçamentária não conterá dispositivo estranho, tal, não se incluindo na proibição. É uma redação esperta, né? É uma redação inteligente. Não se incluindo na proibição significa autorizando, né? Autorizando-se a abertura de créditos suplementares e a contratação de operação de crédito, né? Então, para a gente, né, eu penso que fere aqui a transparência e também a possibilidade de deliberação desta casa. Então, a gente deu uma reduzida na redação do artigo 4º para tirar essa autorização prévia e a outra dos 10%, como eu comentei, e também esta, por último, né, essa de não autorizar 1/12 do exercício da proposta orçamentária que for feita enquanto não for aprovada. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Foi corrigida? Colocou a emenda nessa proposta que a senhora está falando? Essa emenda que nós vamos votar agora, vereadora. Vamos votar para colocar, para não deixar esse cheque em branco. Isso, então a gente tá. vai votar aqui, a emenda nossa, né, é nesse sentido, tá? A gente não aceitou da população, né? Então a gente está apresentando aqui. É isso, e eu reservo tempo só se for necessário. Continua em discussão. A proposta continua em discussão. Vereador Ícaro Morales. Com relação a tudo isso que foi apresentado pela comissão, eu estou de acordo e pretendo conversar com o prefeito, encaminhar essas demandas para ele e a gente tentar construir isso através do PPA. Tá ótimo. Então, Vossa Excelência autoriza que a gente coloque para o plenário, com certeza, a retirada das emendas de 1 a 5. Sim. Então, a gente submete ao plenário, pelas razões apresentadas, a retirada das emendas de 1 a 5, de autoria do vereador Ícaro Morales. O plenário, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Agora, vamos, então, votar as emendas na sequência. A emenda de número 6, que é de minha autoria, né? Vamos lá, para ficar bem claro. Como são poucas emendas, a gente vai votar uma a uma, tá, gente? Porque eu penso que é mais respeitoso com os colegas ter a oportunidade, né, de cada um se manifestar e votar. Então, vamos votar. A emenda sempre de forma simbólica, né? As emendas a emenda número 6, que visa promover enquadramento dos profissionais da educação, também uma emenda apresentada pela população, dos agentes de desenvolvimento infantil, educadores adjuntos de creche, enfim, os profissionais da educação.
Os vereadores que forem favoráveis à emenda permaneçam como estão. Aprovada. Emenda número 7, com relação ao artigo 4º, né, essa que nós explicamos na discussão, que a proposta não conterá nenhum dispositivo estranho que autorize previamente operação de crédito. Emenda número 7, os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Emenda número 8, permite abrir por decreto crédito adicional suplementar até o limite de 10% do orçamento. A vereadora e os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Emenda número 9, que não sendo devolvido o autógrafo, né, possa então ser gasto 1/12 do orçamento do exercício anterior a cada mês. A vereadora e os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Também a emenda número 10, de nossa autoria, e também trazida aqui, né, de uma maneira muito bonita por representantes lá do CRAS do Moarama. Então, a inclusão de mais centros de referência, CREAS, de Centro-Dia do Idoso, e do Serviço de Acolhimento à Família Acolhedora, incluir isso na nossa LDO. A vereadora e os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. A emenda número 11 também pede a inclusão de mais centros de referência de assistência. A anterior era CREAS, aqui é CRAS, CRAS Volante e centros de convivência. A vereadora e os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Agora, a emenda número 12, de autoria da vereadora Sol do Autismo. Criação de centro-dia, unidade de assistência social, vinculada à saúde para as pessoas com deficiência. A vereadora e os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. A emenda número 13, de autoria do vereador Damião Brito. A implantação do programa Voucher Moradia, de acordo com a Lei Municipal 8973 de 2025. A vereadora e os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Pela ordem, presidente. Só um minutinho, senhor, só tem mais uma de Vossa Excelência, a gente conclui a votação. E aí, em seguida, passamos aí a justificativa, vereador. Emenda número 14, também de autoria do vereador Damião Brito, disponibilizar e manter hospedagem de pacientes em tratamento oncológico no município de Barretos, Estado de São Paulo. A vereadora e os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sim. Agora, também vamos colocar em votação o projeto, né, da Lei de Diretriz Orçamentária com as emendas aprovadas. A vereadora e os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Também vou solicitar se dispensam de redação final, se for o caso. A vereadora e os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sim, o vereador Damião Brito pediu, na sequência, Vossa Excelência. Vereador Damião Brito. Não, é só para falar, porque na segunda-feira eu falei na tribuna sobre a Mirelle, lá do Verde Parque, que a casa pegou fogo, estava lá, Deus dará. Essa semana, a minha assessoria entrou em contato com ela e entrou em contato com o Edson, onde vai estar dando prosseguimento, porque foram lá e não levaram um tijolo. E vai de encontro ao projeto de lei do vereador Arlindo Araújo sobre material de construção. Então, deixar claro que o Vitor deu a cobertura também na época e esclarecer também que devido a tantos os problemas que essa moça está passando, eu falei aqui com depressão, com os filhos, essa semana o Conselho Tutelar foi lá e retirou alguns filhos dela por falta de ir na escola devido ao problema, a criança de 7 anos tentar o suicídio. Então a mulher está sem casa, está sem os filhos, está sem assistência.
Mas nós entramos agora para tentar reverter essa situação, e o Edson, agradecer ele que ficou de dar toda a assistência, e nós vamos acompanhar. E o segundo ponto é sobre a Casa de Barretos, né, onde nós estamos implantando, com o apoio de todos os vereadores aqui. Nós destinamos 460 mil, mas não estava nem no PPA, nem no LDO, que a prefeitura, eu acredito que tinha esquecido. Corria o risco de nós chegar o ano que vem e não ter o dinheiro, a verba para poder manter. Diante dessas aprovações aqui, eu agradeço a todos, né, tanto na questão do voucher moradia, que nós implantamos essa lei, e está aqui agora no LDO, e também da questão da Casa de Barretos, onde os pacientes estão lá hoje. Nesse frio, não tem onde voltar para casa, o vereador Pistelli. Eles estão debaixo de árvores, não debaixo da marquise. Então, agradeço a todos os vereadores por essa aprovação. Obrigado. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Senhora presidente, demais vereadores e vereadoras, eu quero aqui cumprimentar todos os vereadores aqui que elaboraram emendas aqui, emendas muito inteligentes, muito criativas, né, de correção. Cumprimentar o vereador Ícaro Moraes, né, pela questão aí. Ícaro Morales. Ô, vereador, está me chamando a atenção. Mas cumprimentá-lo também pela compreensão. Espero que Vossa Excelência, né, consiga aí dialogar com o Executivo e que todas essas emendas aí que Vossa Excelência teve a compreensão e vai dialogar. Espero que o Executivo tenha, né, esse diálogo com Vossa Excelência para poder colocar em prática. Dizer à nossa presidente mais uma vez, senhora presidente, parabéns pelas emendas elaboradas pela senhora, emendas realmente de correção, emendas que, né, às vezes a gente passa despercebido algumas questões aqui, mas a senhora trouxe aqui emendas importantes. Espero aí, senhora presidente, que o Executivo, que o prefeito municipal respeite essas emendas e não venha para cá vetos, que aí a gente precisa, né, se unir aqui para derrubar esses vetos, porque são poucas emendas, porque outras emendas já está tudo contempladas aqui dentro dessa questão do ano passado, e essas são poucas emendas que realmente a nossa população precisa. Aí a gente precisa ter a união para poder manter essas emendas em prol da nossa comunidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Sol. A nossa emenda também é sobre o centro-dia para as pessoas com deficiência. E nós precisamos não só desse centro-dia, eu estou cansada, eu falo de falar toda vez a mesma coisa. A minha história é a mesma. E depois vem de sabor direito, expulsar de PL, porque eu luto por essa causa, é a minha causa, eu vivo essa causa. Aí vem vereador lá dos quintos dos infernos, encher o saco aqui, falar por conta dessa pauta das pessoas com deficiência que eu tenho que ser expulsa do partido. Que o meu QI é reduzido, que eu não sou digna de estar no PL, que eu só estou porque o Pugina me ajudou. Então, ele tinha que cuidar da cidade dele. Fernando, PL, Valparaíso, eu acho que Valparaíso não está tendo trabalho para ele, porque aqui eu estou tendo bastante trabalho com as minhas crianças atípicas, e por isso foi essa emenda. É uma emenda para um centro-dia para as pessoas com deficiência depois dos 12 anos, que depois que cresce ninguém quer mais. Essas mães são vistas como vitimistas, como vagabundas que querem viver de Bolsa Família ou de BPC. Mas não é isso, nós não temos onde deixar, elas não conseguem sair para trabalhar. Então, eu espero que essa emenda também seja levada a sério, não seja vetada. Se não tiver dinheiro, como nunca tem para as pessoas com deficiência no município, nós vamos buscar para fora. É isso, presidente. Pela ordem, presidente, só para Pela ordem, vereador. Eu quero deixar registrado aqui que é um apelo dessa casa, né, de todos os vereadores, diante que a saúde vem todos esses anos passando em Araçatuba. E agradecer também ao nobre vereador aqui, doutor Perdigão, que elaborou um documento e nós entregamos, eu entreguei diretamente na mão do governador Tarcísio, né, para a urgência da implantação do hospital, né, de média e pequena complexidade aqui na nossa cidade, porque hoje
Está um caos. Não tem leito na Santa Casa. Eu não sei o que Mirandópolis está fazendo, porque lá tem um hospital, nós deveríamos mandar para lá, nós temos que ver isso daí. Foi bem falado pelo Vitor. Então, senhora presidente, o governador se mostrou bastante preocupado, entregamos em mãos, conversamos, eu fiquei uma meia hora mais ou menos lá, imprudente nessa pauta, tanto com o governador quanto ao ex-secretário de Agricultura, o Guilherme Piai. Então, nós apresentamos e falamos, porque Araçatuba não pode, uma cidade com mais de 200 mil habitantes, não ter um hospital de média e pequena complexidade. Ou seja, não é coisa absurda não, senhora presidente. Eu falo que eu conversei com médicos, né, com o próprio Perdigão aqui, porque hoje a pessoa ela interna de manhã, faz a cirurgia, sai à noite, mais tardar no outro dia de manhã. Evita de ficar mandando para fora e de ter problema no transporte. Porque várias vezes as pessoas fazem a cirurgia, fica lá no saguão pedindo socorro. Né, uma demora ou outra. Então, só para agradecer todos os vereadores aqui por essa preocupação. Obrigado. Pois não. Quero aqui dar os parabéns para o vereador Damião Brito e para o vereador Perdigão. Realmente a ideia maravilhosa a gente ter esse hospital de pequenas cirurgias. O Excelência falou bem, tem que ter acessibilidade aí do nosso governador Tarcísio, para que ele possa olhar para esse equipamento de saúde aqui. O que eu fico preocupado, vereador Damião, e eu sou favorável totalmente a gente ter esse hospital aqui, é o município que arcar com tudo. Fica muito complicada essa situação, porque nós temos aí a nossa atenção básica, a questão... Aí precisamos do Estado e também precisamos desse um novo credenciamento no SUS, né, senhor presidente, do governo federal, para fazer essa parceria de tripé. Eu acho isso importante, mas o governador tem que fazer a parte dele, né, da urgência e emergência e que precisa da parte do governo do Estado. É só essa minha consideração. Mas parabéns aí pela iniciativa dos dois vereadores. Pela ordem, dona Edinha, também, pela ordem. Eu quero parabenizar o Ícaro por ter colocado na emenda a questão do hospital de pequeno porte, médio porte aqui em Araçatuba. E a ideia desse hospital, ele realmente vem de encontro com uma demanda muito crescente de pacientes que precisam de média e baixa complexidade aqui no município. Para viabilizar esse hospital, o vereador Batata, é um hospital que se paga na medida que você coloca centro cirúrgico nele, porque é o que gera mais repasse. É o que acontece hoje em São José do Rio Preto. Hoje, em São José do Rio Preto tem um hospital que funciona muito bem, um hospital de pequeno e médio porte. Eles têm 5 leitos para UTI e 20 leitos para cirurgia. Então, é um hospital que se paga. Porque o custeio do Estado no repasse para cirurgias faz com que o hospital se mantenha. Os leitos clínicos, eles não se pagam, mas eles são necessários também. Então, trazendo esse tipo de modelo de hospital, nós temos um hospital eficiente que resolve a demanda hoje. De 100% dos pacientes que estão esperando vaga via CROSS do Estado para as especialidades, 90% resolveria com o hospital de pequeno e médio porte aqui em Araçatuba. Então, assim, a ideia do Ícaro é de ter que colocar no orçamento excepcional. Era isso. A ordem, vereador. Ordem, pois não, vereador Pichitero. Parabenizar aí todos os vereadores que fizeram as indicações das emendas, né? Como o vereador Batata falou, são emendas importantes, né? Para o trabalho, as realizações aí de vários acontecimentos aqui na nossa cidade. Quero parabenizar também o vereador Damião Brito pela iniciativa, o Perdigão, né? O Ícaro, né? Por estar aí trabalhando para nós termos, na cidade termos aí um hospital de pequenas e baixa complexidade, né? Que já passou da hora já, isso aí são coisas que já tinham que ter trabalhado lá atrás, que hoje nós não estávamos nesse caos aí, passando, sofrendo aí, somente com a Santa Casa. Mas é muito importante também, né, que, assim, é importante, Damião, né, eu quero tirar o mérito de vocês que a gente tem que cobrar mesmo, é isso aí como foi feito na Eliezer, na outra rodovia,
lado de Taveira. Então, assim, essas cobranças têm que acontecer mesmo. Agora, o governo também tem que cumprir, né? Porque nós temos o homem cirúrgico aí, uma promessa do homem cirúrgico desde a época do Dória. João Dória veio aqui, prometeu esse homem cirúrgico. Vamos fazer homem cirúrgico. E nós votamos aqui para a doação do terreno, que faz aquela permuta com o Cilto ali e tal, e vai acontecer. E até hoje, Carlinhos. Tá aí, veio aqui novamente, vem fazer o homem cirúrgico. E esse homem cirúrgico só vem a promessa na época das eleições. Vou dizer para a população, parece que é um projeto para enganar o povo, só para pegar o voto. Então, espero que o Tarcísio realmente cumpra aí, primeiro faça esse exame cirúrgico e dê continuidade a esse requerimento que o senhor fez, Damião. Parabéns. Pela ordem, presidente, só para complementar, o que acontece? Sobre a questão da Eliezer, né, já foi liberado a licitação, já para começar, nós tivemos lá, e quando eu tive lá, nós fizemos a comissão que o vereador aí participa, muitas pessoas falaram que nós éramos loucos, que rodovia não dependia de vereador. E a partir de um grito, a partir de alguns deputados, a partir do próprio governador, onde o vereador Pugina entregou um documento da comissão, do qual ele faz parte, na mão do governador. Então, ontem já foi liberado a licitação. Quanto ao homem cirúrgico, o que acontece? Ontem eu recebi uma notícia do assessor do Carlão Pignatari, o Jairzinho. O que acontece? Abriu-se a licitação normal, só que a empresa não apresentou a documentação. Ou seja, aí já não é culpa do governador. Aí é culpa do quê? Da empresa que não apresentou, e é a mesma coisa dessas praças, que está enrolado. Eu não vou jogar a culpa no prefeito. As empresas das praças não apresentaram o documento. A que fizeram o serviço lá no Águas Claras, fizeram um serviço assim péssimo, que não passou. A prefeitura foi e fiscalizou. Então, quer dizer, houve a fiscalização. E aí, qual que é o rito? Chamar a próxima empresa vencedora. É que o pessoal da licitação do governador está fazendo nesse momento. Só para pegar o gancho, pela ordem, pegar o gancho. Pois não. Eu entendo o vereador Damião Brito, mas o senhor concorda comigo que eu era vereador nessa casa em 2016, 2017, né? Não, o Dória. Foi prometido esse ano cirúrgico. Nós já estamos fazendo aí já mais de 8 anos. 8 anos que está nesse imbróglio aí, né, de empresa. Eu acho que não, eu acho que faltou vontade política, realmente, se quisesse fazer acontecer. Porque nós votamos aqui a doação do terreno, uma permuta do terreno, para poder fazer esse exame cirúrgico naquela época. Então, eu vejo assim que falta vontade política e espero que isso realmente aconteça e que também o Hospital Regional de Birigui também, que está com uma outra promessa também, está lá no meio do mato, lá até agora nada. Não, né? vereador, está em todo vapor. Só um minutinho, vereadora Sol. A gente fala de hospital, fala de AME, cirúrgico. O AME aqui nem funciona direito, não tem nem médico. A criançada está aí na fila há mais de ano aguardando neurologista. Parabéns pela iniciativa, Damião. Acho que tem que ir para cima mesmo, tem que cobrar governador, tem que pedir para deputado, tem que ir para cima de todo mundo. E depois de pronto, ir para cima para cobrar, para fazer funcionar. O AME é do Estado, mas os pacientes são de Araçatuba. Vem aqui, ó, dentro da Câmara, dentro do gabinete. Olha, está sem neurologista. Quantas crianças na fila aguardando neurologista nesse AME? Toda vez a mesma conversa fiada. Não adianta. Tem que pegar, fazer CPI de tudo, esses dragãozão parado aí, que está aberto e não funciona direito como a população merece ser atendida, e ir para cima e começar a fiscalizar. É do Estado, mas o município é de Araçatuba, e a gente precisa ir para cima. Só ficar reclamando aqui não vai adiantar. Tem gente que está... é igual a tomografia da Santa Casa. Gente, é um absurdo aquele trem viver quebrado. Só tem aquele lugar para as pessoas fazerem pelo SUS. E quando chega, está quebrado. 2 dias antes, liga para desmarcar. Espera 3 meses. Quando chega a vez da pessoa, quebrou o aparelho. Aí volta para a fila para 3 meses. Então, não adianta a gente ter esse bando de hospital aqui. Não ter médico para trabalhar, não contratar a equipe de enfermagem. Não adianta fazer nada se a gente não... pensar no contexto geral, fiscalizar RH, população, num todo, porque senão vai ficar aí só mais um para dar dor de cabeça e ser um buraco sem fundo para dinheiro público. A discussão, a deliberação e também as justificativas, né, sobre o projeto, e nós vamos passar, então, ao primeiro item que foi suspenso. Para isso,
Para isso, nós vamos suspender a sessão por até... Vou propor a suspensão por até 10 minutos e solicitar a presença do procurador jurídico para tirar algumas dúvidas e a gente possa ir, então, para a deliberação do projeto. Consulto o plenário, se autorizam a suspensão por até 10 minutos. A vereadora e os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicito, por gentileza, ao doutor Fernando. Certinho, Pichitelli. Batata. Você ainda não se inscreveu no canal da Câmara Municipal no YouTube? É fácil! Inscreva-se, ative as notificações e clique no sininho para receber atualizações sobre sessões, audiências públicas, entrevistas históricas e as principais ações do Legislativo Araçatubense. Câmara Municipal de Araçatuba. Informação de interesse público, transparência e compromisso com a população. Acompanhe a Câmara Municipal de Araçatuba pelas redes sociais. Fique por dentro das sessões, projetos, audiências públicas, notícias e das principais decisões que impactam a cidade. Estamos no YouTube, Facebook e Instagram. Informação, transparência e participação mais perto da população. Siga nossos canais oficiais e acompanhe o trabalho do Legislativo Municipal. Câmara Municipal de Araçatuba, conectada com você pelas redes sociais. Você sabia que foi aprovada pela Câmara a Lei Parada Segura, que garante mais segurança para mulheres e estudantes que utilizam o transporte coletivo público em Araçatuba? A medida foi aprimorada. Agora, o sistema permite o desembarque de mulheres e estudantes das 9 da noite às 6 da manhã,
Sem alterar o itinerário deles, é possível solicitar parada fora dos pontos fixos, com preferência por locais iluminados e com maior circulação de pessoas como medida de segurança. Estudantes têm o direito ao serviço mediante comprovação de matrícula regular. Câmara Municipal de Araçatuba. Mais proteção e tranquilidade no caminho de quem precisa se deslocar todos os dias. Acompanhe a Câmara Municipal de Araçatuba pelas redes sociais. Fique por dentro das sessões, projetos, audiências públicas, notícias e das principais decisões que impactam a cidade. Estamos no YouTube, Facebook e Instagram. Informação, transparência e participação mais perto da população. Siga nossos canais oficiais e acompanhe o trabalho do Legislativo Municipal. Câmara Municipal de Araçatuba, conectada com você pelas redes sociais. A Lei Municipal número 8.560 de 2022 instituiu o programa Melissa Kaori, voltado para a promoção da dignidade íntima em Araçatuba. O objetivo é fornecer absorventes higiênicos para pessoas de baixa renda ou que vivem em situação de vulnerabilidade, bem como a estudantes da rede pública municipal. É fácil conseguir os absorventes gratuitos. A solicitação pode ser feita diretamente em qualquer unidade básica de saúde. O profissional da equipe, com acesso ao prontuário da paciente, pode registrar o pedido. Procure uma UBS mais próxima e saiba como garantir esse benefício. Câmara Municipal de Araçatuba. Compromisso com políticas públicas que transformam vidas. A TV Câmara cumpre um papel essencial na promoção da transparência, da publicidade e no fortalecimento da democracia no Legislativo Municipal. Por meio da transmissão das sessões ordinárias, a população acompanha em tempo real debates, votações e decisões que impactam diretamente o município. Além disso, o canal dá visibilidade às audiências públicas, reuniões e eventos institucionais, ampliando o acesso da população às atividades do poder público e contribuindo para práticas pautadas pela legalidade, impessoalidade, moralidade e interesse público. Mais do que informar, a TV Câmara também atua como um arquivo histórico de Araçatuba, registrando não apenas a atuação do Legislativo, mas fatos e pessoas que compõem a história e o cotidiano da cidade, preservando a memória coletiva do município. Acompanhe pelo canal 6 da NET Claro e pelas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Informação, transparência e cidadania, sempre mais perto de você. A Lei Municipal número 8.870, de 4 de abril de 2025, proíbe o corte de água às sextas, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriado por falta de pagamento. A medida vale para todos os consumidores atendidos pelo município ou por empresas concessionárias. O objetivo é evitar que moradores fiquem sem água justamente nos dias em que é mais difícil pagar contas atrasadas. Câmara Municipal de Araçatuba, trabalhando para o desenvolvimento do nosso município. As leis que transformam Araçatuba começam aqui, na Câmara Municipal. É no plenário que ideias ganham voz, projetos são debatidos e decisões são construídas com responsabilidade e compromisso com o interesse público. Cada votação representa a participação direta na construção do futuro da cidade, refletindo as necessidades da população em áreas como saúde, educação, infraestrutura e qualidade de vida. Com transparência, diálogo e respeito à democracia, o Legislativo trabalha para que cada decisão contribua para uma Araçatuba melhor. Câmara Municipal de Araçatuba. Transparência, participação, compromisso.
Dirigir e teclar ao celular não combinam. Enquanto você olha para a tela, o trânsito não para. Uma mensagem pode esperar, uma vida não. Dirigir usando o celular é infração, gera multa, pontos na CNH e pode causar acidentes graves. No trânsito, atenção é lei. Responsabilidade salva vidas. Câmara Municipal de Araçatuba. Aqui, um gesto de solidariedade ajuda a salvar vidas todos os dias. Esse é o Banco de Leite Humano, que funciona em Araçatuba. Nesse local, profissionais orientam famílias, promovem o aleitamento materno e vão a campo em busca de doações do alimento excedente. O leite coletado é submetido a um rigoroso controle de segurança para ser destinado a bebês prematuros internados que precisam desse cuidado para se desenvolver com mais saúde. Mulheres saudáveis que estejam amamentando e tenham excesso de leite podem se tornar doadoras. Entre em contato com o Banco de Leite e saiba como doar ou receber orientação. Câmara Municipal de Araçatuba, colaborando para a promoção da vida. Você está sabendo? A Câmara Municipal de Araçatuba agora conta com a Procuradoria Especial da Mulher, um espaço de orientação, informação e encaminhamento para mulheres que precisam de apoio e esclarecimentos. A Procuradoria atua na defesa dos direitos das mulheres, no incentivo a políticas públicas e no combate à violência e à discriminação. Quer saber mais ou precisa de orientação? Ligue para 18 3636 5009 e se informe. Câmara Municipal de Araçatuba. Quinta-feira, ao meio-dia, a cidadania entra em pauta. Saúde, educação, finanças públicas, cultura, tecnologia. Assuntos que fazem parte do seu dia a dia, discutidos com profundidade e responsabilidade. Entrevistas exclusivas com especialistas, autoridades, convidados que fazem a diferença. Aqui, o diálogo é aberto. Aqui, o espaço é plural. Aqui é tema Vamos retornar, livre. então. Vamos retornar à sessão ordinária, à sessão extraordinária. E o vereador Fernando Fabres pediu pela ordem. Pela ordem, presidente, para pedir o adiamento por uma sessão, volta na primeira sessão de agosto, se eu não me engano, né? Julho e agosto, é isso? Adiamento. Não vou votar não, mas é que tipo assim, os caras acham que é muito fácil. Bom, diante da solicitação do líder, né, daqui do governo, eu só quero fazer o esclarecimento, só para fazer o esclarecimento a todos, que o projeto entrou em discussão não, o projeto foi lido, nós estávamos na fase de deliberação das comissões, né, de parecer das comissões, e foi dado parecer pelo vereador da Comissão de Justiça, que fica, né, registrado o parecer já do vereador João Pedro Pugina pela Comissão de Justiça pela legalidade. Dessa forma, o projeto fica, nós vamos propor agora ao plenário, não, o adiamento é deferimento da presidência, então nós deferimos a solicitação do senhor líder do prefeito, né, do vereador Fernando Fabres, e dessa forma, então, fica adiado por uma sessão. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador. Quero dizer que esse projeto eu iria votar contra, porque eu entendo que quando teve aí, nós estávamos conversando para poder fazer o reajuste dos servidores públicos, o Vale Alimentação, nós alegamos lá para eles que o período eleitoral era estadual e federal, não era municipal, então nós entendíamos que não tinha problema nenhum deles dar esse reajuste do aumento real para os servidores. O jurídico da prefeitura alegou que entendia que o prefeito corria um risco de improbidade administrativa se desse qualquer tipo de gratificação ou aumento
aumentar, colocar o aumento real. Então não tem por que eu votar um salário desse. O que eu vou falar para minha categoria? O que eu vou falar para o funcionário? O funcionário vai cobrar de mim, né? Então eu iria votar contra esse projeto já. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Sol. Eu também achei estranho esse aumento de 100%. Quem ganha 20 vai para 40, quase mais que o prefeito. Para mim não faz muito sentido. Eu também sou totalmente contrário ao projeto. Por mim, nem retiraria, a gente ia votar aqui. Porque ficou fora dos R$500. Professor, que a gente vive reclamando, recebendo reclamação aqui, ficou um monte de gente fora, tem um monte de adequação para fazer, e o município sempre alegando que não tem dinheiro. Eu não entendi esse aumento. Eu também sou totalmente contrário a esse projeto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Um aumento de 100%. De gratificação, mas é tudo aqui, a ZAT teve não sei quantos % para dar essa saúde aí péssima. Agora vem dessa forma, para os servidores municipais não poderia, né? Era inconstitucional, não poderia, que o prefeito poderia receber uma improbidade, algo nesse sentido. E agora, esse aumento, eu voto contra, então é mais fácil abrir, acredito eu, um concurso público. Esperou até agora que vem para o próximo ano. Voto contra, presidente. Pela ordem, senhora presidente. Vereador João Moreira. Apenas para comentar também que nós temos outros profissionais, inclusive no planejamento, por exemplo, os engenheiros, inclusive recentemente, agora nós perdemos engenheiro para Presidente Prudente, porque lá tem vantagens. E os profissionais, engenheiros ali no planejamento, também eles vêm pleiteando também essa melhoria, inclusive aumentar as horas de trabalho deles, né, que hoje eles trabalham, parece que 30 horas, aumentar também para 40 horas, não é mesmo? E também poder ter a oportunidade de ser beneficiado com esse benefício que está também sendo discutido para esses profissionais, no caso que são, no caso, os médicos, né? Então, lembrando, só para lembrar que também temos outros profissionais de carreira que pleiteiam também alguma situação de melhor para que eles possam ter a oportunidade também de ter aí, trabalhar mais, porém também receber mais. Vereador, vou pedir pela ordem também, rapidamente. Com a palavra, presidente. Quando o senhor tocou aí no planejamento, eu me lembro de uma situação que, infelizmente, nós também não conseguimos resolver à época, que é dos desenhistas, né? Como eles são poucos, não tem muita força, vereador Pichitelli, para ter, a gente pede ajuda aí, né, de Vossa Excelência, do próprio vereador João Moreira, que é colega de trabalho deles, para que a gente possa também, em algum momento, lembrar dessa categoria. Os desenhistas, me parece que também tinha, não sei se topógrafos e desenhistas, né, que também aguardam aí uma adequação na remuneração deles. Então, diante de toda essa situação que nós, né, o plenário decidiu aqui, nós decidimos, mas eu penso que foi uma vontade unânime aqui do plenário, que a gente tenha um tempo maior para verificar, né, os vereadores, mesmo aqueles que já têm posição definida, mas acho que um tempo maior sempre ajuda para análise da situação. Vereador Gilberto Batata. Foi feito justiça aqui para se adiar esse projeto. Também iria votar contrário, porque do jeito que está aqui, muito complicado você pegar para 3 categorias aqui, não que eu tenha nada contra, mas o presidente do CISEMA aqui recebeu aqui de 4, 5 categorias e também, fala de nós aí daqui a pouco também, nós também queremos isso, quer dizer, é complicado você eleger categorias e agora as outras ficarem fora, foi falado aqui, nossa, quantas questões dos servidores aí que estão reivindicando, e aqui aquela questão, senhor presidente, como é que faz uma gestão? Uma hora você vai fazer 24 horas, depois você faz 40, agora o servidor não quer mais, aí ele volta para 24, é meio complicado até para se fazer uma gestão assim. E aí você vai elevar aqui para o padrão no vencimento, tem que ser estudado em forma de gratificação, quer dizer, você nunca vai ter aquele servidor efetivo que vai fazer as 40 horas. Olha, eu vou fazer 40 horas nesses 2 meses, depois eu volto para 24, fica meio assim, meio complicado essa situação. Uma hora você faz 24, daqui 2, 3 meses eu volto, não quero mais o 100% e faço 40. É meio complicado para a gestão, falo, né, senhora presidente?
Então, eu iria votar contra. Tem que fazer algumas mudanças aí, Fernando Fabres, ver como é que pode ser feito aí, incluir as outras categorias todas aí que querem também aumentar essa questão. E teve aqui também a questão que o Pistelli levantou, a questão dos servidores que não tiveram aumento real, dos professores que não vieram os R$500, a questão do pessoal dos agentes comunitários, né, de IDEMIAS, que também está aí para resolver. São essas minhas considerações, senhora presidente. Presidente, incluir também os engenheiros e arquitetos da prefeitura para essas 40 horas opcionais, porque não está dando conta do serviço. O tanto de serviço que tem, o tanto de pratos parado, emenda aí parada, porque não tem. Então, eu acho mais que justo incluí-los. Dessa forma, nós esgotamos, então, a ordem do dia desta sessão, encerramos a presente e convocamos a todos para a 22ª sessão ordinária, dia 29 de junho de 2026, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite a todos.